Estaremos adorando ao Senhor depois da mensagem. Convido a todos para abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2. Uma preocupação nos veio ao coração acerca dos cultos que nós temos aqui em nossa igreja, que foi o lugar onde Deus nos colocou. A igreja ela fica com as suas portas abertas a semana inteira. E com a virada do século 20 para o século 21, muitos crentes se desacostumaram em vir para a igreja a semana inteira. Deus criou o mundo em 6 dias, trabalhou os 6 dias, e Ele só descansou um dia, no sábado. Ele trabalhou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e Ele estabeleceu a adoração em todos os momentos. E nós que aceitamos ao Senhor Jesus lá no século 20, crente do século 20, a igreja ficava aberta o dia inteiro, todos os dias, e os crentes iam para a igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na sexta que tinha vigília. Se não tinha vigília na igreja, tinha vigília no monte, ele ia para o monte. Se ele estava desempregado, ele ia para o círculo de oração e ele vinha para o culto à noite. E ele ia para o culto de doutrina e quando ele era convidado para ir para a sede, ele ia para a sede. Quem aceitou Jesus no tempo do avivamento dos anos 90 era assim. E tinha outras programações. Sempre teve Parque do Ibirapuera, Parque do Carmo, sempre teve praça, sempre teve outros lugares. Casa da mãe, casa do pai, sempre teve outros atrativos, sempre teve. Mas aí virou a chave do século 21. E no século 21 os crentes começaram a se desacostumar em vir para a igreja a semana inteira. E a igreja começou assim: se a pessoa vem de terça-feira, ela não vem na quinta. Se a pessoa vem na quinta, ela não vem na terça-feira. Se ela vir no círculo de oração na quarta-feira, ela não vem na quinta-noite. Se tiver culto no sábado, que for sábado de departamento, só vem o pessoal do departamento, do outro departamento não vem. E porque tem culto à noite, não vem na escola dominical. E quem vem na dominical não vem no culto à noite. Esta é a geração do século 21 de crentes que querem morar para sempre no céu. Vocês acham que tem culto quantas vezes por semana no céu? Eu pergunto para os crentes que estão presentes. Vocês acham que tem culto só no domingo no céu? E que fica lá 6 dias da semana sem fazer nada? O céu é um culto atrás do outro, é um culto emendado no outro, é um culto emendado no outro, o tempo todo. E nós estamos nos acostumando a ir para o céu. Aí eu ficaria imaginando como que um crente que só pode vir na igreja no domingo vai ficar no céu a semana inteira. Se ele vai conseguir folga nos outros dias, ou se ele vai dizer: não, Senhor, hoje não, porque eu estou cansado, vou visitar o anjo Gabriel. Se o crente for visitar o anjo Gabriel, vai encontrar o anjo Gabriel lá cultuando a Deus. Se for lá com o arcanjo Miguel, vai estar cultuando a Deus. Se ele for lá na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, vai estar cultuando a Deus. Se entrar na Nova Jerusalém, está lá todo mundo cultuando a Deus. O céu não vai ser lugar para ele. Ele fala: vai culto demais aqui, é um lugar cansativo. Anjo cantando santo, 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 e outro dizendo: grande é o Senhor dos Exércitos. Esse é o céu. Então o cristão, meu irmão, só não vem na igreja quando não pode. Hoje, por exemplo, eu estive visitando nosso irmão Emerson e a nossa irmã Rose, que está ali cuidando do marido. Nosso irmão Emerson também passou por uma cirurgia, mas está nos acompanhando pela internet. Por que nós gravamos o culto? Nós enviamos para os irmãos, para que aquele que está trabalhando possa acompanhar o que está acontecendo na sua igreja, ou aquele que está em viagem acompanhe o que está acontecendo na sua igreja, ou aquele que está doente, enfermo, no hospital, acompanhe o que está acontecendo na sua igreja. Essa é uma tecnologia da novidade. Agora, não tendo essas situações, o lugar de crente é na igreja. É na igreja. Pode ser que você trabalhou bastante e está bem cansado. É uma outra situação. Trabalhou bastante, está bem cansado, não tem condições de vir para a igreja porque vai dormir no banco da igreja. É uma outra situação. A nossa preocupação é o descostume que a igreja está tendo de adorar a Deus a semana inteira. Aí começa um culto concorrer com o outro. E tem igreja que falou: já que os crentes estão tão cansados, eles diminuíram, eles caíram na armadilha. Como tinha culto na terça, na quinta, no domingo, eles diminuíram para ter culto só na quarta-feira. Só na quarta-feira, para não cansar os crentes. Aí começou a diminuir a frequência das pessoas do mesmo jeito e da mesma forma.
Aí começou a diminuir, o pessoal falou, agora a gente vai ter culto só uma vez por semana à noite. Aí o pessoal gostou, porque estava a semana inteira livre, e começou a vir só uma vez por semana à noite. Mas aí descobriram que dava para dar mais uma folguinha. E trouxeram o culto para domingo de manhã e tiraram a escola dominical. A igreja agora só tem culto só uma vez por semana. Desacostumou. E como desacostumou, essa é a nossa preocupação. Por isso, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus com aflição, buscando a Deus com fé, buscando a Deus com insistência, o Senhor me mostrou esse texto. E me mostrando esse texto, vamos ser obedientes à voz do Senhor Jesus e vamos falar das maravilhas de Deus nas quintas-feiras. Por isso, se acostume, meu irmão. Se acostume, minha irmã. Você que já é dedicado na obra de Deus, estando em casa, faça todo o possível para vir e trazer mais um com você. Vem e traz mais um com você, vem e traz mais um com você. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das maravilhas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ponto. Deus é um Deus de maravilhas, naturalmente maravilhoso. Está escrito no livro de Isaías que esse seria um dos nomes do Messias: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Um dos nomes do Senhor é maravilhoso. Por isso é natural para Deus fazer maravilhas no meio do seu povo. É maravilha para nós, que nunca vimos isso acontecer. Eu só fico maravilhado ou admirado quando eu nunca vi isso acontecer. Aí eu saio de mim. Que negócio é esse? Para Deus não é maravilhoso. Para Deus é natural. É tão natural para Deus fazer maravilhas quanto para nós é respirar. Se você não tem problema de pulmão, de respiração, de asma, de bronquite, você respira naturalmente. Mas se você ficar gripado, constipado, que fechar aqui, todo esse canal aqui, ó, de respiração, até para respirar para você é difícil. Para Deus é mais natural fazer maravilhas do que para nós respirarmos. Ele é um Deus de maravilhas. Ele opera. E quando Deus está operando, nós começamos a ficar espantados, admirados. O Novo Testamento cita a palavra maravilhas 44 vezes. É de Mateus a Apocalipse, 44 vezes. Isso significa o quê? Que se Deus parar de fazer maravilhas, tem algum defeito acontecendo na peça. Eu comprei uma máquina, eu chego em casa, coloco ela na tomada, bato no botão, ela tem que funcionar. É o natural. Aí eu tenho que saber, se ela não está funcionando, eu coloquei na tomada, caiu o disjuntor, está com defeito na máquina, caiu a energia lá na rua. Não é normal eu comprar uma máquina, pagar quase 3 mil reais, colocar na tomada e ela não funcionar. O normal é ela funcionar, não é o normal? É o normal, é o natural. Se Deus é um Deus de maravilhas,
Se o Novo Testamento fala por mais de 40 vezes a palavra maravilhas. É natural para Deus fazer maravilhas. E as maravilhas param de acontecer. Algum defeito está impedindo que as maravilhas aconteçam. Esse é um raciocínio das Escrituras. Do primeiro dia até o último dia de vida de Jesus, entre os apóstolos, maravilhas aconteceram o tempo todo. O tempo todo. E Cristo disse: e vós fareis obras maiores do que essas, porque eu vou para junto do Pai. E olha quantas obras maravilhosas Jesus fez. A igreja de Cristo, ela já passou por grandes momentos de avivamentos. Grandes momentos. Mas o avivamento não aconteceu do dia para a noite. Houve um processo. Alguma coisa aconteceu para que o avivamento ele surgisse. Quando a igreja convive naturalmente sem avivamento, sem milagres, sem curas, sem sinais, sem conversões, quando ela não fica espantada, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Isso também aconteceu na história da igreja. Ela se acomodou em ter uma monotonia, uma normatividade, uma normalidade. Os dons foram retraídos. O pentecostalismo sumiu. Não era mais espantoso e não fazia muita diferença ir para a missa ou ir para o bar. Não tinha muita diferença. Porque iam para a missa e o padre em latim falava o que ele queria. E o pessoal não entendia o latim e ia para o bar, porque pelo menos no bar um entendia o outro. Mas quando começou-se a pregar a palavra de Deus na língua que o pessoal entendeu, começaram a vir para a igreja e coisas espantosas começaram a acontecer. E é isso que nós temos que aprender com a palavra de Deus. Deus é um Deus de maravilhas. O natural da igreja é haver operações de sinais e prodígios. Se não acontecer, a gente tem que descobrir o que é que está de errado, para a gente trazer de volta para o lugar e não nos acostumarmos com a monotonia. Jesus veio trazer o reino para nós. E o reino inteiro, não é uma parte do reino. O reino para todos, não é só para alguns. É o reino com o seu poder e a sua virtude para todos. Esse é o normal. Esse é o comum. Aí você pergunta, mas é segundo a vontade de Deus. Só acontece quando Deus quer. Verdade, só acontece quando Deus quer. Vamos aqui fazer a contagem. Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes era uma festa que acontecia 10 dias depois da celebração da Páscoa. A Páscoa era a festa dos judeus, que eles celebravam a saída do Egito. Os judeus vinham do mundo inteiro, iam para Jerusalém e participavam da Páscoa. Como tinha muita gente para participar, não dava para ir para o templo o tempo todo. Eles tinham que esperar o momento. Por isso eles faziam caravanas, mais caravanas, faziam acampamentos em volta do templo de Jerusalém, e vinha chegando gente, e aí surgiu a chamada Festa dos Tabernáculos. Quer dizer, enquanto a Páscoa não vem, os peregrinos estão chegando e começa uma festa nos tabernáculos. E como que é a festa nos tabernáculos enquanto não vem a Páscoa? Louvor, oração, ação de graças, um visitando ao outro, um congratulando com o outro. Isso era a festa dos tabernáculos. O pessoal se preparando para a Páscoa, porque no dia aprazado aconteceria a Páscoa dos judeus. O cordeiro seria sacrificado e todos seriam perdoados por Deus, relembrando aquilo que aconteceu lá no Egito há mais de 1500 anos atrás. Era assim a festa dos tabernáculos. E depois que acontecia a Páscoa, 3 milhões de judeus tinham que voltar para casa. Não dava para voltar do dia para a noite. O pessoal começava a desarmar as suas tendas, desarmar os seus acampamentos, pegar a sua família, congratular um com o outro. Você lembra que uma vez o Senhor Jesus acabou ficando para trás? Por que ele ficou para trás? Porque era muita gente que ia peregrinar para o templo, e assim o pessoal ia em caravanas embora. Enquanto o pessoal estava indo embora, demorava cerca de 10 dias. Aí contava-se o Pentecostes. Era mais ou menos uma regra. Vocês têm 10 dias para voltar para suas casas. Vocês não podem ficar morando aqui. A cidade não suporta. Não tem alimento para todo mundo. Não tem infraestrutura para todo mundo. Não tem segurança para todo mundo. Por isso vocês têm que voltar para suas casas. Vocês têm mais ou menos uns 10 dias para vocês voltarem. Aí eles começavam a desarmar os acampamentos, voltar para casa com a mesma alegria. Acabaram de participar da Páscoa, acabaram de celebrar a sua libertação. Estão contentes, estão alegres. Esse que é o ambiente do Novo Testamento. Acontece que, naquele ano, Jesus tinha sido sacrificado na cruz.
Naquele ano em específico, Jesus tinha sido julgado durante a festa da Páscoa e morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Aí você vai contando, veja só, vai contando 40 dias. 40 dias, 10, 20, 30, 40. Jesus vai aparecendo. Jesus aparece uma semana, Jesus aparece outra semana, Jesus aparece outra semana, preparando os cristãos para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Jesus foi para o Pai, mas ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque Jesus tinha feito uma promessa: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador para que esteja convosco todos os dias. E Jesus reuniu seus apóstolos, foi reunindo, foi aparecendo. Os judeus estavam se dispersando, indo embora, mas Jesus reunindo o seu rebanho. 40 dias Jesus fazendo isso. E diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo fala que Jesus, no dia que ele foi para os céus se abriram. E os judeus, os apóstolos, viram o Senhor Jesus flutuando em direção às nuvens. E haviam 500 pessoas presentes no dia da Assunção de Cristo. 500, meus irmãos, 500 pessoas Jesus conseguiu trazer de volta depois da sua ressurreição. Muita gente servia ao Senhor Jesus durante o seu ministério, mas quando ele morreu, todo mundo fugiu com medo de ser morto também. E Jesus conseguiu em 40 dias, receba o Espírito Santo, Jesus conseguiu em 40 dias trazer 500 pessoas de volta. Muitas vezes uma tragédia acontece, um escândalo acontece, uma confusão acontece, as pessoas vão embora e ninguém vai atrás delas. Mas Jesus é o bom pastor e ele vai atrás de outra ovelha. Nós somos uma igreja. E como igreja a gente não chega a 500 membros, mas vocês conhecem pessoa a pessoa desse bairro, amigo a amigo desse bairro, jovem a jovem, adolescente a adolescente, obreiro a obreiro, todo mundo conhece todo mundo, e é obrigação de cada um de nós não esquecer o irmão que já um dia congregou conosco, fazer o que Jesus fez. Ele conseguiu 500 pessoas de volta, viram ele ir para o céu, e ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nesses 10 dias, enquanto o Espírito Santo não veio, o que os crentes tinham que fazer? Orar. É o que o crente tem que fazer. Enquanto a resposta não vem, você ora. Você não se precipita, você não se antecipa, você não toma decisão precipitada, você não desiste, não joga a cruz para trás, não volta para o mundão, não muda de bairro. Enquanto Jesus Cristo não responder às orações, você permanece no seu lugar, confiando naquele que falou. Ele diz: eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Ele preparou 500, porque Jesus, ele tem pressa. Presta atenção, você e eu não temos pressa. Você e eu estamos levando no banho-maria, estamos levando as coisas no tempo que dá, mas Jesus tem um prazo para cumprir. Ele subiu para os céus e ele começou a rogar ao Pai, dia após dia: Pai, eu já estou aqui na sua presença, eu já ressuscitei dos mortos, mas a minha igreja está lá na terra, e por enquanto não receberam o Espírito Santo, estão se sentindo desolados, tristes, com medo, estão se sentindo órfãos. Pai, vamos enviar o Espírito Santo. Você abre a Bíblia no livro do Apocalipse, diz que o trono de Deus está no centro do céu. Esse é o desenho que o Apocalipse faz do céu. Presta atenção, o Apocalipse desenha o céu assim: Deus está sentado no trono, e o trono, ele é circular. Em volta do trono de Deus existem 4 seres viventes, 24 anciãos, um arco-íris, um mar de vidro misturado com fogo, anjos voando para todos os lados, e no meio do trono está Jesus, e em volta do trono 7 tochas de fogo ardentes, 7 labaredas, 7 candelabros. E Jesus está falando com o Pai, dizendo: Pai, já faz um dia que eu estou aqui na frente, a igreja está em oração. Agora chegou a hora de nós derramarmos o Espírito Santo. E o Espírito Santo dizendo: eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, assim que o Pai mandar. Porque o Espírito Santo não vem se Deus não mandar. O Espírito Santo vem quando Deus mandar. Até o Espírito Santo é submisso a Deus. Até o Espírito Santo espera que Deus lhe dê o amém. Senão ele não opera.
Isso é um ensinamento dos céus. E a igreja em oração, primeiro dia aquele Pentecostes, primeiro dia aquele avivamento, 500 crentes em oração, todo mundo perseverando. Nós vimos Jesus ir para o céu. Manda o Espírito Santo, Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, cumpre em mim a promessa da tua palavra, me reveste de poder. Eu quero falar do Senhor, mas eu tenho medo, eu tenho timidez, não tenho sabedoria, não conheço as letras, não tenho operação de milagres, não consigo curar ninguém. No primeiro dia, 500 crentes orando. Aí no segundo dia, 490 crentes orando. Aí no terceiro dia, 450 crentes orando. No quarto dia, 400 crentes orando. No quinto dia, 300 crentes orando. Ao invés de aumentar, estava diminuindo. Que avivamento às avessas é essa? Que situação é essa? Por que Deus demora tanto? Por que Ele não aproveita no domingo, quando está todo mundo reunido? Por que tem que ser numa quinta-feira que vem menos pessoas? Glória a Deus! Esse é o segredo do reino de Deus, aleluia! Se você tivesse uma consulta médica, e você chegasse no consultório, tivesse lá 500 pessoas na sua frente, você ia esperar, não ia esperar? Ia, porque você tem que passar pelo médico, tem que passar, fazer os exames, ver o que está acontecendo ali. Se você for no INSS, tiver que passar numa consulta lá para poder pegar um auxílio, você não esperaria lá o dia inteiro e não voltaria na semana que vem de novo? E se ele disser, vai ter que fazer a perícia daqui a 50 dias, você não faria também? Você faria. Se você fosse procurar uma porta de emprego e o seu empregador dissesse, olha, eu vou fazer a entrevista aqui com esses 50, você é o 51, você não esperaria? Pois é, mas o crente no reino de Deus, não, é para ontem, é para agora. Senhor, se o Senhor não me atender, pé no mundo, eu tenho mais o que fazer. Vem logo, Jesus, manda logo o Espírito Santo, tem que ser agora. E Jesus, que testa a paciência de cada um de nós, fala, não é na sua hora, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você, eu estou amadurecendo a sua oração, eu estou enriquecendo a sua oração. O céu vai se abrir, mas você tem que fazer parte daqueles que perseverarem até o fim. Nada comandaravasto, uma semana se passou, e da mesma maneira como os judeus estavam indo embora para as suas casas, porque tinha mais o que fazer, da mesma maneira os 500 irmãos foram diminuindo a frequência na oração. E aquele que estava orando com um irmão fervoroso do lado dele, falou, cadê o irmão de ontem? Não está aqui. Cadê a irmã de ontem? Não está aqui. Mas eu estou aqui. Senhor, tu disseste que vai mandar o Espírito Santo, manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo. Senhor, estou me sentindo fraco, abatido. Os irmãos não estão vindo, as irmãs não estão vindo. O que está acontecendo, Senhor? Eu acho que eu vou abandonar o meu lugar. Ou então eu mesmo vou inventar que sou batizado com o Espírito Santo. Eu mesmo vou inventar de que eu falo em língua estranha. Eu mesmo vou inventar aqui de que eu estou cheio do poder de Deus. Eu vou dar uns gritos aqui, eu vou dar uns pulos ali, para ver se o pessoal não vai embora. Saul fez isso, meu irmão. Saul fez isso, ele inventou Pentecostes para ele. Por quê? Porque Samuel demorou muito para chegar e o Saul foi perdendo o povo, e ao invés de ele esperar Samuel chegar, ele ofereceu o sacrifício, perdeu o reino. Nós não inventamos línguas estranhas, não inventamos cura, não inventamos revelação, não inventamos profecia, não inventamos coisa nenhuma, meus irmãos. A gente espera com paciência o dono da igreja fazer o avivamento, Deus derramar o Espírito Santo, porque quando a cura é de Cristo, ela não volta atrás. Quando a profecia é de Cristo, não volta atrás. Quando a revelação é de Cristo, não tem erro, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Passaram-se 9 dias e só tinha 150 irmãos. Dos 500, aonde foi os 300 e tantos, não estavam mais ali. Mas uma coisa é certa, eu tenho certeza, ali estava Pedro, ali estava Tiago, ali estava João, ali estava Filipe, ali estava Tomé, ali estava Barnabé, todo mundo estava por ali. As mulheres que serviam o Senhor Jesus estavam por ali. Tinha banco que estava vazio, mas o importante é que o teu lugar no culto não está vazio. Nada te tira do lugar de oração, nada te tira do lugar de adoração. Você vem para adorar a Deus, crendo que Deus é Deus de milagre, de prodígio, de maravilhas, e nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai operar. Glória, 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 aleluia. Sadagaia, Raminassou, Errabiassou de Resta da Lavaia. E diz a Bíblia que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 10 dias depois, a igreja orando na terra e Jesus orando no céu. A igreja orando na terra e Jesus orando no céu.
Pai, chegou a hora de mandar o Espírito Santo, chegou a hora de mandar o Espírito Santo, e o povo orando e pedindo, e o Espírito Santo em volta do trono de Deus, e o Espírito Santo ficando mais alegre. Deus vai me mandar, Deus vai me enviar, Deus vai me mandar, Deus vai me enviar. E o Cordeiro de Deus pedindo: Pai, vamos enviar o Espírito Santo. Chegou a hora do Espírito Santo, e Deus diz: deixa mais um pouquinho aqui, porque depois que ele descer, ele vai ficar lá para sempre. O filho, quando sai de casa, só volta quando a missão estiver cumprida. O Espírito Santo está no céu, está na terra, mas ele estava só no céu. E Deus também gosta do Espírito Santo, Deus também tem o Espírito Santo, Deus também se alegra. Mas quando tem que enviar, ele envia. E diz que no 10º dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não é que estava um aqui e o outro acolá, como acontece nas congregações, um pouquinho aqui, outro acolá, pensando que vai fazer uma fogueira com as brasas todas espalhadas. Não tem fogueira se você espalhar as brasas. É uma ordenança de Deus. Onde Deus te colocou para você congregar, é neste lugar que Deus vai te abençoar. Não adianta você dizer: eu vou sair daqui e vou para colar, porque o fogo está lá e o fogo não está aqui. Você vai para lá como um carvão e vai ficar como um carvão lá também, porque Deus tem compromisso com você onde Ele te colocou. Você só pode se ausentar da sua congregação quando não tem trabalho na sua congregação, quando você não tem trabalho na sua congregação, a porta está fechada ou há uma convocação. Do contrário, Deus quer você presente na igreja dele. Vai espalhando brasa, vai atrás de um profeta, de uma revelação, de um avivamento aqui e acolá. Chega aqui, chega acolá e não recebe o avivamento, só o impacto. Aonde que estavam ali os 380? O senhor que é pregador, trouxe uma mensagem bem abençoada. O senhor sabia dizer onde estavam os 380? Porque lá não estava. O senhor acha que eles foram batizados lá com o Espírito Santo aonde eles estavam? Não foram, meus irmãos. O pregador disse: eu acho que não. Eu também acho que não. Foram batizados com o Espírito Santo, que estavam reunidos no mesmo lugar em que Jesus fez a ceia, no mesmo lugar que Jesus mandou eles ficarem. Portanto, fique no mesmo lugar, aguardando as maravilhas de Deus. Não se mova para lá e para cá, porque a Bíblia diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Glória a Deus. Todos reunidos no mesmo lugar. E diz que de repente, não foi quando eu disse: olhe para o teu irmão da direita, olhe para o teu irmão da esquerda. Não foi quando o Pedro falou: vamos fazer um Pentecostes aqui. É o de repente de Deus. Isso é uma decisão dos céus. Porque foi de repente que Deus olhou para o Senhor Jesus dos céus. Deus olhou para o Espírito Santo, que só Deus enxerga o Espírito Santo. E Deus disse: agora nós vamos te enviar em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo só desce em nome do Senhor Jesus. Em nome do meu Filho amado, você pode descer sobre aquele lugar onde estão 120. Do lado de fora havia mais de 3 milhões de pessoas. Do lado de fora tinha um monte de gente. Aí Deus olhou para o cenáculo. 120 crentes que estavam reunidos num só lugar. E diz: de repente veio do céu. Não é que veio da parede, não veio pela porta, não veio de baixo, não veio uma emoção do coração, não saiu da caixa de som. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A casa inteira começou a receber um barulho que só tinha no céu, pastor. Só no céu tinha barulho de Pentecostes. Só no céu havia glória, só no céu havia aleluia, só no céu havia louvor, só no céu havia o Espírito Santo. De repente, da terra recebeu o que tinha no céu. Este aqui é um pedaço do céu, aqui é uma porta do céu, aqui é um lugar do céu. Deus está de olho nessa casa, porque nessa casa Deus se apraz. É aqui que está o barulho do céu. Manda comandar a vassoura e desce. Sadraia, Ramantio, comandar a rácia. Glória a Deus. E se você ler a Bíblia com atenção nos detalhes, veja que diz assim: toda a casa em que eles estavam assentados. Eles não estavam de joelho orando, eles estavam assentados. Porque a casa de Deus tem momento para tudo, meus irmãos.
Tem momento para o louvor, tem momento para a oração, tem momento para ouvir a palavra de Deus. A casa de Deus tem momento para tudo. Deus sabe organizar a casa dele. Ou casa organizada chama casa de Deus. Sabe onde que é desorganizado? Galinheiro. Galinheiro é desorganizado. As galinhas não organizam a casa delas. Quando dá mais ou menos umas 5 horas da tarde, aonde quer que ela esteja, ela já vem, ela já vai se empoleirando, empurrando uma, empurrando a outra, empurrando uma, empurrando a outra. Se tiver puleira, ela vai, se tiver linha, ela vai, se não tiver, ela cava um buraco no chão. Ali você não precisa esperar organização, mas a igreja é galinheiro. Deus é um Deus de ordem, meus irmãos. A Bíblia diz, Deus é um Deus de ordem, Deus não é Deus de confusão em nenhum lugar. Tudo organizado. Tem lugar para as crianças, tem lugar para as irmãs, tem lugar para os adolescentes, tem lugar para os jovens, tem lugar para a nave da igreja, tem lugar para os obreiros, tem lugar para o sonoplasta, tem lugar para o pregador, tem hora para o pregador, tem hora para a mocidade. Tudo organizado, porque Deus é um Deus que coloca o mundo em ordem. Só no princípio que era um caos, só no princípio que o mundo estava em trevas, mas depois Deus colocou tudo em ordem, fez separação entre o dia e a noite, a luz e as trevas, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o sol está no lugar dele, a lua está no lugar dela, o mar está no lugar dele, o rio está no lugar dele, a planta está no lugar dele, o peixe está no lugar dele. Deus é um Deus de ordem, manda o Espírito Santo a dizer, se eu venho sobre a tua vida, não é para deixar ela uma desordem, uma bagunça e uma baderna. Se eu venho sobre a tua vida, eu colocarei a tua casa em ordem, eu colocarei a tua vida em ordem, eu colocarei a tua saúde em ordem, colocarei a tua finança em ordem e colocarei a tua espiritualidade em ordem. Deus é Deus de ordem, glória a Deus. Glória a Deus. E eles sentados cada um no seu lugar, e o vento veemente, impetuoso, e não diz que eles começaram a se levantar, eles começaram a ver línguas repartidas como que de fogo, e um começou a ver a língua pousando na cabeça do outro irmão. Olha só que mistério que foi o Pentecostes. Este começou a ver o Espírito Santo pousar sobre aquela sobre aquele, aquele sobre aquela sobre aquela, aquela sobre aquele sobre aquele. Cada um começou a ver o Espírito Santo descer sobre o outro. E aí sabe o que acontece? Quando você perceber que o Espírito Santo está tomando o seu irmão aqui, tomando a sua irmã ali, você fala, vai chegar a minha vez também, porque veio para todos e é sobre todos. Vai chegar a sua hora e vai chegar a sua vez também. Como esse recebeu, aquela recebeu, aquele recebeu, esse recebeu, e você vai receber também. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas, ele vem sobre todos que estão na casa. Oh, glória a Deus! E que alegria que dá quando a gente vê que uma pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo. Que alegria a gente saber que Jesus está batizando, salvando, levantando pregador, levantando orador, levantando pastor. Nós não temos ciúmes, meus irmãos, e nem inveja de quem é usado por Deus. Nós temos glória. A gente dá glória. Que todos sejam cheios do Espírito Santo. Que Deus olhe para a congregação do Rio Verde e saiba que aqui tem um celeiro de pregador, de missionário, de pregadora, líder de oração, pastor de igreja, líder de jovens, todos louvando ao Senhor. Que todos sejam cheios do Espírito Santo. Como que eu faço para ver as maravilhas de Deus? Eu me reúno com a igreja, aonde a igreja está reunida. Eu não me divido, eu não me disperso, eu me reúno com a igreja. E eu me alegro quando Deus está usando alguém da minha igreja. Que alegria, meus irmãos. Glória a Deus. Agora, tem crente que ele tem uma experiência com o Espírito Santo diferente da minha, diferente da sua. E às vezes a gente quer que Deus use a gente do jeito que usa ele, usa ela. Aí você fala, Senhor, usa a mim como você usa ele a ela. Até aí está tudo bem. Mas se você entrar em competição com ele ou com ela, Deus não vai te usar. Porque a Bíblia diz, nada façais nem por contenda e nem por vanglória. Você já leu isso na Bíblia? Não faça nada por contenda, nada para mostrar que você pode mais, sabe mais, consegue mais e manda mais. Ninguém que manda não, irmão. Ninguém aqui morreu na cruz. Ninguém aqui desceu sangue na cruz. Quem aqui que é o Senhor dos Senhores? Tem alguém aqui? Senhora das Senhoras? Tem algum Senhor dos Senhores aqui? Não. O Senhor dos Senhores está nos céus. É Ele que é o Senhor. Glória a Deus. Tive uma experiência na minha vida uma vez com um amigo. Meu amigo chamado Wagner. Foi ele que me recebeu na igreja. Foi com ele que eu comecei a estudar a Bíblia.
Ele era um rapaz que ele tinha saído das drogas e ele passou 2 anos se desintoxicando de tantas drogas que ele tinha consumido. Tinha tomado um tiro e estava se recuperando também. Ele passou 2 anos, ele tinha fortes dores de cabeça por causa das sequelas das drogas. E quando ele veio para a igreja, ele começou a ler a Bíblia, lia a Bíblia demais, e Deus me colocou justamente ao lado dele. A gente fez uma amizade, aí ele falou: Rogério, a gente vai fazer umas pregações na igreja. Eu falei: mas eu não sei nem pregar, mas você vai aprender, Deus vai te dar o dom. Você vai andar, a gente vai fazer a obra de Deus. Aí ele marcava pregações nas igrejas, com os amigos. Marcava lá, a gente chamava de conferência. E a gente fez uma conferência sobre as 7 cartas do Apocalipse. Ele ia pregar uma carta e ia pregar outra carta. E o culto era dividido em 2 partes. Era assim: a gente chegava, cantava o hino da harpa cristã, aí vinha a primeira pregação, recolhia as ofertas, vinha a segunda pregação, fim de culto. Essa era a conferência a semana inteira. Só que ele já era pregador. Ele já era estudioso da palavra de Deus, ele era bem iniciante mesmo. E um dia eu peguei, estava lá, fui pregar com ele, aí Deus usou ele de um jeito, mas usou ele de um jeito, que eu nunca tinha visto. Eu fiquei maravilhado, entusiasmado. Só que a gente que prega, a gente sabe que depois do primeiro pregador, o segundo tem um pouquinho mais de trabalho. Principalmente se o primeiro pregador foi muito usado por Deus. Aí eu vi a situação ficar difícil. Como que eu ia pregar depois daquele irmão lá, que Deus usou ele poderosamente? Pois então, eu peguei e saí do púlpito, fui num lugar escondido e falei com Jesus: Senhor Jesus, o Senhor usou o irmão Wagner, o Senhor usou ele demais, Pai. E agora, Senhor, eu vou pregar depois do irmão Wagner, e eu estou com medo de a igreja não receber a palavra e eu não conseguir. Mas o Senhor que usou o irmão Wagner, tem misericórdia e me usa também, Senhor. Porque a igreja é sua, o culto é seu e a palavra é sua. E com essa palavra eu fui lá para poder entregar a mensagem de Deus. Mas não é que Deus, o Deus da unção, o Deus dos profetas, o Deus dos sábios, o Deus da palavra, o Deus do Espírito Santo, o Deus da igreja que não reparte a glória dele com ninguém, não é que Deus teve misericórdia e graça, e a igreja que já tinha sido atingida pela palavra, ainda tinha vontade de ouvir mais pregação. Porque, meus irmãos, a glória não é para o pregador, a glória não é para o cantor, a glória não é para o grupo, a glória não é para o pastor, a glória não é para o ministério, a glória é de Deus e para Deus. É Ele que mantém a igreja avivada. Assim, meu irmão, a gente não tem preferência de pregador melhor, pregadora melhor, cantor melhor, cantora melhor. É uma só igreja, é um só corpo. Aquele que derramou o Espírito Santo agora vai continuar derramando. A mesma igreja era tão alegre, tão envolvida, que ela começou a ouvir a palavra e o pregador começou a entregar a mensagem e a igreja começou a glorificar a Deus e Deus revelou a sua graça. Aleluia! Esta é a maravilha de Deus. Acabam com as divisões. Nada façais nem por contenda e nem por vanglória. É nada. Glória a Deus. E qual que é a consequência disso? A consequência, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, começaram a falar em línguas estranhas, cada um conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, por que Deus te batiza com o Espírito Santo? Por que Deus te dá o dom de línguas estranhas? Te batiza com o Espírito Santo e as línguas estranhas é para você falar com Deus, para você adorar a Deus, para você glorificar a Deus. Você não entende, a Bíblia diz: eu não sei o que é que eu estou orando, mas eu estou orando. E muitos de nós, meus irmãos, orando no Espírito Santo, sem entender as línguas estranhas. Você dobra o joelho, abatido, desmotivado, entristecido, mas você dá lugar ao Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas, só com Deus. Não é para o pastor ouvir, não é para a irmã ouvir, é para Deus ouvir. E aquela oração em línguas estranhas te renova o interior, traz o céu para o lado de dentro, tira de você a angústia, a tristeza, o sentimento de solidão, e você fica feliz da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Esse é o poder de Deus, esta é a vontade de Deus, esta é a virtude de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não era só o ministério, não era só um apartamento, não era só um culto. Todos começaram a falar em línguas estranhas. E agora o culto ficou tão fervoroso que o templo ficou pequeno.
Este é o objetivo de nós trabalharmos para o Senhor Jesus, é entendermos que a casa está ficando pequena, e aqui já não cabe somente aqui, tem que alcançar as ruas, tem que alcançar a vizinhança, as pessoas que estão pensando em ir embora. E a gente diz, não vão embora não, porque Deus começa a atrair, e a Bíblia diz que a linguagem deles chegou lá fora. Primeiro quem vê as maravilhas de Deus é o pessoal lá fora que vê primeiro. Não são os que estão lá fora para quem Deus quer mostrar primeiro. Deus quer mostrar para quem está na casa. É para você que é fiel, para você que sabe orar, para você que conhece a comunhão da igreja. Você é o primeiro na lista de Deus. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente está maravilhado, meus irmãos, que a gente crê, por isso eu falei, você fica maravilhado e começa a dar testemunho. E você dá testemunho e a notícia chega lá fora, e lá fora eles também ficaram todos maravilhados. E qual que foi o sinal que deixou eles maravilhados? Não são esses homens simples galileus? Porque quem olha para você não vê que você é um super crente. Ninguém imagina que você tem condições de falar com Deus. A turma lá fora olha para você e vê um carregador de Bíblia, um fanático, uma irmã de coque na cabeça, um irmão de terno e gravata em pleno calor. Ele olha para você e fala, lá vai a irmã de saia comprida. Não vê você um profeta, nem um pregador, nem um apóstolo, não vê nada. Mas você também não leva isso em consideração. Nós estamos aqui pela glória e pela graça de Deus. A gente serve ao Senhor. Mas daqui a pouco Deus começa a usar a sua vida, você dá um testemunho e a pessoa vê, olha como que ele era e olha como que ele é agora, olha como que ela era e olha como que é agora, olha como que era a vida dela antes, estragada, destruída, só vivia chorando, choramingando. Muitas diziam, aquela mulher ela vinha aqui na minha venda direto, ficava devendo para mim, nunca mais veio. O que foi que aconteceu? É que agora você está indo no supermercado, está voltando com o carro cheio, não precisa mais ir na venda. O que foi que aconteceu? Jesus virou o seu cativeiro, te mostrou como é bom e suave servir ao Senhor, glória a Deus. Ela seja abençoada lá naquele dia, mas agora você é um testemunho no bairro. A sua vida é um testemunho no bairro. Ah, antigamente o seu colega saía com você, empinava pipa com você, jogava futebol, aí de repente parou de andar com aquele colega, com aquela menina. O que foi que aconteceu? Agora está namorando, não namorava antes, agora está namorando. Agora começou a ir para a escola, não ia, começou a ir para a escola. Está indo para a faculdade, o outro não está indo para a faculdade. Daqui a pouco está bem empregado e o outro não está bem empregado. A tua vida é um testemunho. Essa é a maravilha de Deus para as nossas vidas. É viver esta vida com sinais dentro de casa. Sinais dentro de casa. Manda o Espírito Santo dizer, sinais dentro da tua casa. Você é prioridade no reino de Deus. Você é prioridade no reino de Deus. Você é prioridade no reino de Deus. Oh, glória a Deus. Você crê? Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com as nossas meninas aqui, os nossos meninos que já estão preparados. Vamos adorar a Deus. Chegou o grande momento, glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus. E nesta alegria que o Espírito Santo está dando para nós, dizendo, eu convido vocês para poder fazer milagres na vida de vocês. Porque vocês são privilégio. Vocês são prioridade. Vocês são os primeiros do reino de Deus. E você vai perceber quantas coisas Deus começa a fazer no culto de quinta que Ele não faz no culto de domingo. Marca aí na página da tua Bíblia. Marca aí na capa da tua Bíblia. Obras que Deus faz no culto de quinta que Ele não faz no culto de domingo. Meu Deus, que mistério. Glória a Deus. Com esta adoração, nós vamos entregar ao Senhor as nossas contribuições para a obra de Deus.